Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo. Meu nome é Carolina Pavão, eu sou advogada no setor imobiliário e vim aqui contar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia dentro da corretagem, né? Quais são os percalços do corretor no dia a dia, no desenvolver do seu contrato. Hoje, esse vídeo vai falar sobre os 10 maiores erros cometidos pelos corretores ao desenhar o seu contrato, ou até um pouco antes. Eu não posso deixar pontuar o quanto é importante ao corretor sempre estar atualizado, pois é nessas atualizações que a gente aprende alguns insights para poder melhorar o nosso dia a dia. O corretor, ele não é obrigado a entender 100% sobre lei, mas ele é obrigado a compreender a lei dele e as obrigações advindas dela. Portanto, vamos iniciar com o primeiro erro que eu, Carolina Pavão, pego no dia a dia e entendo que é um dos erros mais corriqueiros da corretagem imobiliária. Não solicitar todos os documentos necessários para essa transação. Quando a gente fala em todos os documentos, nós estamos falando aqui não só da matrícula atualizada. A matrícula atualizada, na realidade, ela é o básico, ela é o CPF. Mas por que você busca essa matrícula? Você precisa ter conhecimento dela para saber sobre a legitimidade da parte que vem oferecer o imóvel para você colocar à venda, bem como se existe algum risco, algum ônus, alguma penhora, algum gravame que pode não só fazer a sua venda cair, como também pode ser algo fácil de resolver, porém que você precisa ter ciência através da matrícula. Então, para mim, um dos maiores erros iniciais para a elaboração do contrato é a ausência do levante de todos os documentos. E dentre eles, nós podemos falar aqui rapidamente, por cima, das certidões negativas judiciais, né? Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Trabalhista, as certidões fiscais, né? Lá na Receita Federal, Receita Estadual, município, do local onde nós temos o imóvel, puxar os documentos pessoais das partes envolvidas, né? Seja do homem, da mulher que esteja comprando, ter a noção se são casados, mesmo que não forem casados, se vivem em união estável, né? Tudo isso é importante, porque se viver em união estável, o bem se comunica a depender do regime escolhido para essa união. Então, é necessário o preenchimento do cônjuge no contrato. Então, não basta que a pessoa diga para você, eu não sou casado. O corretor tem que se comunicar, ele tem que questionar se essa pessoa tem uma união estável, porque a união estável, ela influencia. Para evitar no futuro que alguém venha dizer que o seu direito foi lesado, é nesse momento que o corretor precisa fazer essa anamnese, como a gente chama, de levantar os documentos da due diligence e ser curioso de questionar como funciona a vida daquele casal e quais todas as intenções que esse casal tem com o imóvel. Por quê? Porque existem outras certidões que, a depender do objetivo daquela compra, serão necessárias também. E aqui por cima a gente fala de laudos. Laudos técnicos jurídicos, laudos técnicos ambientais, eventualmente civis, saber se a pessoa está comprando por uma questão de implantar o empreendimento, saber se tem uma área de APP que pode prejudicar parte do projeto dele, saber se a pessoa que está, né, adquirindo é uma pessoa física ou é uma empresa. Se for uma empresa, você precisa levantar o contrato social, você precisa levantar os documentos dos sócios dessa empresa também, porque a vida desses sócios pode influenciar a empresa. Então, para mim, o primeiro é a ausência na correria do dia a dia da corretagem, que a gente sabe como é, de levantar todos os documentos.
e dar valor para esses documentos. Se você não levanta todos esses documentos, fica quase que impossível fazer um contrato fidedigno, fazer um contrato que realmente vai estar 100%. Mesmo que você tenha um corpo jurídico na sua imobiliária ou um jurídico externo, ele vai precisar dessa documentação, tá? Porque é no contrato que você vai colocar o que de fato é o imóvel, quem de fato são as partes. Então, gente, primeiro ponto mais importante, já deixo de cara aqui para vocês, documentação. Sempre esteja em dia, atento e dê o devido valor, porque ela vai ser importante para o seu contrato. Não qualificar as partes corretamente. Fazer aquele contrato jogando só nome, estado civil, CPF. Gente, nós nunca sabemos quando vamos precisar utilizar o contrato de fato. Eu sempre digo que o contrato particular, ele é um instrumento para ficar guardado. Ele é um instrumento particular. Nós não estamos falando ainda de escritura pública ou da transferência do bem. Todo contrato, e vulgarmente ele é chamado de contrato de gaveta, é para ficar guardado para quando se der um problema, eu vou atrás desse contrato para verificar prazos, penalidades, obrigações, de quem é a responsabilidade. Então, se eu não tiver a qualificação corretamente das partes, eu precisar executar esse contrato, eu já tenho um problema, porque eu não sei corretamente onde eu vou buscar a parte, a documentação, se ela não tiver correta conforme os documentos físicos da pessoa, eu vou me atrapalhar na hora de fazer uma citação. Se eu qualificar apenas uma pessoa do casal, essa pessoa for casada, seja na comunhão total ou seja na parcial, esse contrato pode ser anulado. A outra pessoa que foi lesada, ela pode pedir e ela vai ter todo o direito, porque isso é lei. Quando você compra um imóvel diferente de um veículo, por exemplo, você precisa qualificar o cônjuge, o parceiro, lembrando dos regimes. Havendo regime de separação total de bens, nós temos uma exceção. Mas a maioria dos casamentos, a maioria das uniões estáveis que nós temos é com regime parcial ou comunhão total. Então, na compra de imóvel, é necessário a assinatura dos dois. Terceiro ponto são o item das declarações. Muito possivelmente você tem na sua imobiliária um item chamado das declarações. Ele fica ali entre o item segundo, no máximo no terceiro, depois do objeto. As declarações é o espaço mais amplo para você colocar transparência de toda a negociação. Sabe aquele momento que você precisa declarar se aquele imóvel precisa passar por uma usucapião, precisa passar por um inventário, tem um desmembramento a ser feito, e você, ciente, porque houve essa comunicação das partes e houve essa reunião entre as partes, você pode, como corretor, até por sua segurança, utilizar desse campo para dizer que aquele imóvel que você apresentou e o promissário comprador se interessou, primeiro, está de acordo com o que ele viu. Ele foi em loco. Ele gostou do que ele viu, ele está satisfeito, ele não tem o que reclamar, principalmente quando a gente fala de imóveis usados, né? Segundo, se tem alguma locação vigente nesse imóvel, eu posso utilizar o campo das declarações, abrir parágrafos e dizer que o promissário comprador está ciente que tem uma locação que vai finalizar na data tal, que o promissário comprador está ciente que está pendente o trâmite de uma ação de inventário de número tal, ou no cartório extrajudicial X. Eu posso utilizar esse campo para explorar muito a transparência, que é um dos princípios basilares do contrato imobiliário, tá, gente? Dos contratos em geral. Então, utilizem, amarrem, coloquem assinaturas específicas do lado. Se você sabe que na sua imobiliária já aconteceu de algum cliente falar assim, o corretor não me avisou disso. Você sabe que você avisou. Você conversou com ele, olhou no olho. Mesmo assim, lá na frente, para evitar o risco dele dizer que você não informou,
aproveite esse momento. Descreva nessa cláusula e coloque ao lado uma assinatura específica. Outro item ainda dentro das declarações, que é o que a gente pega no dia a dia, é as pessoas colocarem legítimo proprietário. O vendedor, o promitente vendedor, declara-se legítimo proprietário. Lembrando que legítimo proprietário é aquele que tem o nome lá na matrícula. É a última pessoa que consta na sua matrícula atualizada como proprietário. Se não for essa pessoa, você precisa identificar se ele tem só posse ou se ele tem uma procuração pública outorgada pelo legítimo proprietário que consta na matrícula para poder autorizar essa venda. Isso é importante porque se a pessoa que está vendendo não é legítima proprietária, não possui procuração e nem é uma posseira que está lá há certo tempo com outro contrato particular, acena um alerta. Essa pessoa, ela pode estar cometendo um crime e se você não tiver a visão e a preocupação de análise desse documento, nós temos um problema. Outro, se ele não é o legítimo proprietário da matrícula, mas ele é o posseiro, não tem problema se ele tem contratos que demonstram a posse dele, né, sem vício, ela não é clandestina, não teve oposição, ele comprou por via de contrato, não tem problema, desde que você, corretor, altere essa palavra legítimo proprietário para legítimo possuidor, né, e descreva essa posse. Descreva esse contrato de posse, porque a pessoa que está comprando, ela vai tomar ciência através do instrumento, ela vai ler o instrumento, você vai ler com ela, você vai explicar. Então, ela sabe que ela precisa regularizar a propriedade, conforme acordo das partes. Se é um, se é outro que vai regularizar, mas está pendente essa regularização. Quarto ponto. Não ser transparente. O corretor, ele necessita obrigatoriamente agir com transparência. E aí eu já até mencionei aqui nos itens anteriores. A transparência é trazer para o contrato tudo o que foi conversado. Quando eu falo tudo que foi conversado, é se alguém, por exemplo, estou comprando um imóvel que é para mim, mas vai ficar com a fulana e tem que ir para o nome da fulana esse imóvel. Eu tenho que deixar descrito. Eu tenho que deixar descrito nesse contrato que a partir do momento que for feita a transferência pode ser feita para o nome dele que está comprando ou para o nome de quem ele indicar. Se eu tenho uma situação de desmembramento pendente, de novo, de inventário pendente, né? Se eu tenho que regularizar a posse, transparência, coloque isso no contrato. Ah, Carol, mas o contrato vai ficar imenso. Não tem problema, não tem problema. O objetivo do contrato não é ser pequeno ou imenso. O objetivo do contrato é trazer segurança para as partes, porque você assessora ela, você é o prestador de serviço dela, mas principalmente para você, corretor. Porque uma vez que você teve o cuidado de colocar no contrato e fazer as partes assinarem, ninguém vai poder dizer que não tinha ciência, que o corretor não agiu com a diligência. E você sabe que uma das formas de você perder os seus honorários é não agir com diligência, é não agir com transparência. Isso está em lei. Ou pior, né, a forma de você ser acionado judicialmente é se uma das partes entender que você faltou com a verdade, que você faltou com a transparência, com a diligência de análise de algum documento. Então, coloca no contrato, coloca para assinar, assinatura específica do lado da cláusula que dá sempre mais problema. Quinto ponto, não descrever corretamente o objeto. Cláusula geralmente a primeira do nosso contrato, ali da transação de compra e venda, né? Mais precisamente aqui. Eu preciso descrever se esse imóvel é a planta. Se ele for na planta, ele tem uma lei específica, ele tem uma emenda à lei de incorporações específica, que eu preciso fazer algumas amarrações. Eu preciso dispor se esse imóvel é usado. Se ele for usado, eu tenho que ter o
pulo do gato de descrever bem esse imóvel, o estado desse imóvel. Sabe aquela vistoria inicial que você faz na entrega de um imóvel na planta, ou mesmo numa locação? Faça essa vistoria inicial. Coloque no contrato que o promissário comprador ele teve acesso em loco a esse imóvel, que ele viu que tinha eventualmente um piso quebrado, uma parede rachada, uma manchinha na parede, né, uma ponta de calha, enfim, N itens dos quais ele pode aceitar para que ele arrume posteriormente, ou que ele peça para o vendedor corrigir antes dele comprar. De toda forma, isso tem que estar no contrato. Não é só descrever, pegar e jogar a matrícula, como alguns fazem. Pegam lá o teor da matrícula e encaixam no contrato. Esse é o objeto. Gente, isso daqui é a parte mais jurídica da matrícula possível. Tem parte que não vai entender sobre vértice, sobre confrontantes, né? Confronta na frente com a área do fulano, atrás com a área do ciclano, né? O importante para as partes leigas que você está assessorando ali, lembrando que você é o técnico, você é a pessoa que entende, é saber quantos quartos, quantos cômodos nós temos, quantas garagens nós temos, se eu tenho um portão eletrônico, se eu não tenho, qual é o estilo do vidro, qual a cor da pintura, se a gente for falar ainda de locações, né? Eu preciso ter descrito isso. Imóveis prontos, muitas vezes são vendidos, inclusive com itens dentro. Então, também preciso arrolar. Ele está sendo entregue, né, que tem móveis planejados, que está ficando uma geladeira, que está ficando um cooktop, um ar-condicionado. Isso tudo é colocado e deixado bem claro que são itens usados. Usados, e nesse caso não tem garantia, porque quem está vendendo não é o fornecedor daquele produto. Ele já usou, ele está dando aquilo ali como uma moeda de troca, como parte do valor do imóvel, em muitos casos, né? Para que não se haja ali um desconto do valor do imóvel. Em muitas transações, o vendedor oferece entregar o imóvel com esse item junto. Então, descrevam. Dentro desse valor está indo o item A, o B e o C, mas que todos eles são itens usados, que o promissário comprador tem ciência disso, né? E ele aceita receber exatamente no estado que está, que ele testou, e que ele não pode vir a perquirir isso do vendedor, porque isso não é uma obrigação do vendedor. O vendedor não está dando garantia desses produtos e nem a imobiliária. Por favor, não saiam correndo para comprar uma cafeteira, como eu já vi, assumindo um ônus que não é da imobiliária, tá? Isso é um bem que está ficando no imóvel, mas que se você detalhar, não vai ter problema nenhum. Sexto ponto para vocês de grande valia. Expor e inserir cláusula que identifique e assegure os honorários de corretagem. Eu sempre tenho ali nos meus contratos umas 3 cláusulas, que é para deixar bem claro mesmo, que é para ninguém dizer que não eu. Primeiro você vai dispor que é lei, que você tem direito aos seus honorários, tá? Que você praticou diligentemente todo o processo da transação imobiliária e que, eventualmente, se as partes resolverem desistir dessa venda e não tiver motivação no seu trabalho, você continua fazendo jus à tua remuneração. As partes vão ter que pagar a sua remuneração. Advogado não trabalha de graça, médico não trabalha de graça, corretor não trabalha de graça. Então, você, todo o teu tempo, desde a captação, desde a comunicação nas mídias sociais, da propaganda, das visitas em loco, dos esclarecimentos, tudo isso é tempo da tua vida, é tempo do teu trabalho. Então, você faz jus, sim, à comissão. Mas deixe claro isso no contrato. Deixe claro que, independente do resultado final, se as coisas não fluírem, né, por uma questão
de falha na prestação do teu serviço, ou um item ou outro externo ao qual a gente trabalha um pouco de empatia, ou tenta mesmo trocar o imóvel para o nosso cliente para não perder o cliente, a venda, você tem direito de cobrar os seus honorários. Então, deixe isso no contrato, coloque no contrato. Quem vai receber o percentual X? Vai entrar tanto de entrada. 6%, 5% é teu por lei, baseado no artigo X, Y do Código Civil. Tá? E que as pessoas têm que te pagar. Quem vai te pagar tem que estar descrito. Quem te contratou tem que estar descrito. Em que conta vai ser paga? E outra coisa que eu peço para as pessoas colocarem de alerta é porque, às vezes, para facilitar, o corretor ele recebe o valor todo de entrada na sua conta e depois ele repassa o que é do vendedor e repassa o que são dos seus honorários. Eu, Carolina, eu não posso falar por todos, eu prefiro que isso fique bem separado. O que é do vendedor, na conta do vendedor. O que é da sua comissão, na sua conta. Porque se eventualmente der algum pepino, e a gente nunca sabe o que pode acontecer lá na frente, podem querer te incluir pedindo para você devolver sua comissão também, porque estava lá junto do bolo que foi recebido a entrada do vendedor. Né? Então, até para questões de processo, no momento de nós descrevermos, juiz, essa parte foi a entrada de fato do imóvel, mas isso daqui faz respeito aos honorários do corretor. Isso daqui é a entrada. O corretor trabalhou perfeitamente, ele teve diligência. Então, não é justo que ele venha perder os honorários dele, porque não foi ele que deu ensejo a esse encerrar. 7º ponto, não inserir prazos. Na correria, a gente coloca muitas vezes lá, eu preciso que a pessoa saia do imóvel dia X para outra pessoa poder entrar, quem comprou, né? O vendedor tem que sair dali a 30, 45 dias, 60 dias para o comprador poder entrar. Ou ainda, quando se trata dos prazos de escrituração, né? Você tem 30 dias para escriturar e transferir um imóvel para o seu nome. Muitas vezes aparece no contrato essas obrigações, mas não aparece o prazo certo e não aparece penalidade para quem descumprir esse prazo. E isso é muito importante, porque só eu aplicando uma penalidade, primeiro, que a parte se sente preocupada em cumprir, segundo, só aplicando uma penalidade, eu vou poder executar se essa parte não cumprir com o que ela prometeu no contrato. Né? O contrato é um acordo entre as partes, então cada um tem que cumprir com a sua parte. Então é muito importante. Isso é um calo para muitos incorporadores no momento em que o comprador às vezes não fez o cálculo devido ali de pagamento de TBI, da escrituração, e acaba ficando um pouco mais salgado, né? E ele não consegue fazer o trâmite de escriturar e fazer a transferência ali dentro dos seus 30, 60 dias, e aquilo fica lá no nome do incorporador ou do vendedor. Só que ninguém para pensar no que pode acontecer dali para frente. O vendedor ele pode assumir uma dívida e não conseguir pagar, ele pode ser acionado judicialmente, e aí aquele imóvel está ainda no nome dele. Então ele pode vir a ser chamado num processo judicial para poder pagar uma conta. O comprador vai perder esse imóvel? Não exatamente. Tá? Na maioria dos casos ele não perde, mas ele vai ter que gastar com embargo de terceiro. Ele vai ter que entrar, né, com uma defesa nesse processo para poder dizer que eu sou comprador de boa fé, quando eu comprei não tinha nenhum problema, né, nas certidões não tinha nada apontando, eu paguei por esse imóvel, mas é um incômodo. O comprador ele vai ter que acionar um advogado para poder trabalhar por ele. Isso é custo. Vamos cumprir os prazos, vamos aplicar multas para poder forçar com que as partes realmente cumpram com o que pactuaram nesse contrato. E a questão da emissão na posse é a mesma coisa. Se o vendedor se comprometeu a entregar o imóvel em 30,
45 dias ou no finalizar da locação que eventualmente esteja vigente, ele tem que cumprir esse prazo. Se ele não cumprir, também aplica-se uma multa para ele, diária ou mensal. Diária ainda é melhor, para forçar com que ele force a pessoa a sair lá de dentro ou que ele mesmo encontre um outro imóvel, pois a parte que comprou e já pagou não pode ser realizada por problemas que ele tenha de não ter encontrado um outro imóvel, de não ter conseguido comprar um outro imóvel. Ele não pode repassar esse ônus, esse problema para outra parte. 8º ponto, no oposto, inserir prazos curtos para procedimentos complexos. Gente, o que me aparece de contrato dizendo que no trâmite da transação vai ser realizado um desmembramento, vai ser realizado um inventário e dentro de 60 dias vai estar tudo ok. Eu quase tenho um infarto quando isso acontece. Por quê? Procedimentos, mesmo que extrajudiciais, tá? Mesmo que seja inventário extrajudicial, seja uma usucapião extrajudicial, não depende só do advogado que vai entrar. Tem o cartório que vai te dizer se está faltando um documento ou não, se precisa intimar outra parte ou não, prazo da outra parte para se manifestar. Tudo isso vai delongando o processo, né? Se for judicial, pior ainda, vai demorar mais ainda, porque tem prazos de citação, tem prazos de resposta, tem peticionamentos que podem ser feitos no meio do processo, e isso vai delongar o tempo. Então, jamais coloque no contrato um prazo curto para um item que você não sabe quando vai sair. E nem aperte o seu advogado perguntando para que ele te diga o prazo certo para finalizar uma ação dessa, porque não depende só do seu advogado. O advogado ele tem prazos para cumprir por lei e ele cumpre. E você pode exigir do seu advogado. Mas as questões externas que não competem ao trabalho dele, à minuta dele, a entrega da documentação que você entregou e protocolo por ele, dependem de outras pessoas, isso não tem como você apertar ele. Então, prazos de desmembramento, de inventário, de usucapião ou outro procedimento que pode demorar, não coloque no contrato com prazo curto, porque se você colocar, você está assumindo um risco, um problema e uma multa para o seu cliente. E a depender, você pode ser envolvido também, porque nós pegamos processos aonde a parte compradora que se sentiu lesada inclui o vendedor e a imobiliária que fez o contrato e que na tratativa mencionou que isso seria rápido. Em 9º item, falando agora um pouquinho de locações, pego muitos contratos na locação de imóveis onde inicia-se lindamente falando que o contrato ele é abarcado pela garantia locatícia caução. Lá no final do contrato eu tenho um tópico falando do fiador, de todas as penalidades do fiador, de quem é o fiador. Paremos por aí. A lei de locações ela deixa claro que você só pode ter uma garantia locatícia. Você só pode aplicar uma garantia locatícia. Se você aplicar mais de uma, isso é contravenção penal. Então, antes de pegar um modelinho daqui e juntar com o modelinho daqui, corretor, esteja ciente da transação que você está fazendo. Se a locação vai ser de caução, é caução. Se é fiança locatícia, é fiança locatícia. Se você vai utilizar outros métodos dispostos em lei, é um só. Não aplique dois. Ah, mas eu quero mais segurança. Amarre de outras formas, mas não inserindo duas garantias locatícias no contrato. Isso é proibido e eu pego em vários contratos. E eu sei o porquê isso acontece. Acontece porque é pegar modelinho da internet aqui, com mais modelinho aqui, eu junto e acho que está tudo bem. Não dá, tá? Tenha sempre o cuidado de procurar entender o porquê você está colocando aquele item e, se for necessário,
procure um profissional que possa te auxiliar com isso. Procure um colega advogado que possa te auxiliar com isso, tá? Assim como o advogado precisa do corretor para poder desenhar muitas partes do contrato, você, corretor, precisa de profissionais para poder cuidar da transação. Dentre eles, contadores, advogados, engenheiros ambientais. Dependendo do que a gente está transacionando ali, você vai precisar. E não eu chamaria de economia burra, e eu peço perdão pela palavra, quando a gente acha que vai economizar, então eu vou copiar daqui o modelinho daqui, mas lá na frente eu tenho um pepino gigantesco ali que vai me dar um problema 3, 4 vezes maiores financeiramente do que o que você ia gastar com um profissional. Então, trabalhamos com parceria, trabalhamos um ajudando o outro para que as coisas fiquem redondas e ninguém tenha problema. E por último, pessoal, nós temos o item 10, que é sobre caução. Nas palestras que geralmente eu faço, eu acho muito divertido quando as pessoas me perguntam: ai, Carol, tem que esperar o terceiro mês para poder entrar com ação de despejo? Não. Mas eu queria entender o porquê. O porquê que o corretor colocou na cabeça que eu tenho que esperar 3 meses? E a resposta foi: porque eu tenho caução de 3 meses. Então, depois que encerrar o último valor do meu caução, é que eu vou entrar com ação de despejo? Quando o prejuízo já está desse tamanho? A lei ela é muito clara. Você está inadimplente, tá? 1 mês de locação que seja, ou ainda não é nem a locação, você está inadimplente com os acessórios dessa locação, você já está oportunizando uma ação de despejo contra você, tá? Então, não esperemos os 3 meses de caução, porque o teu prejuízo, o prejuízo do locador e da imobiliária, que tem a obrigação de comunicar as partes e orientar o que deve se fazer, pode ser muito maior. Não aguarde os 3 meses se a garantia for caução. O caução você utiliza para pagar um mês que ficou em aberto. Perfeito. Só que nesse momento que você tirou esse mês que ficou em aberto, você já não tem mais a garantia locatícia do contrato. Porque a garantia locatícia do contrato eram 3 meses, e você agora só tem 2. E você corre o risco de ficar com 1, e daqui a pouco com 0. Então, não espere a última mensalidade da caução guardada para você poder entrar com essa ação de despejo, tá? Isso é um prejuízo para você. Na dúvida, peça ajuda, de novo, peça ajuda do jurídico da sua imobiliária, de algum colega que possa te auxiliar com isso, porque não é necessário 3 meses para ação de despejo. E outra coisa, caução é uma modalidade de garantia locatícia que ela deve ser depositada em uma conta que gere renda. Ela não é colocada na conta do locador, uma conta simples. Você tem que depositar ou numa conta poupança ou num CDB, e isso também está na lei. Ela tem que gerar renda nesses meses que ela está guardadinha lá até o final do contrato, e que esperamos que você nunca precise utilizar e que no final da locação você possa devolver para o seu locatário devidamente atualizada. Pessoal, bônus, para finalizar, 2 testemunhas no contrato. As pessoas não entendem a importância dessas 2 testemunhas quando a gente coloca, né? As 2 testemunhas, em alguns casos, elas podem até validar uma ausência de uma assinatura com autenticidade. Mas em caso de imóveis, eu não oriento as pessoas. Eu digo, continue fazendo as autenticações em cartório, ok? Mas as 2 testemunhas, elas agilizam o processo judicial. Quando eu tenho 2 testemunhas no contrato, o rito de processo é diferente. Se eu não tenho 2 testemunhas, eu tenho que discutir mérito. Quando eu tenho 2 testemunhas, eu já passo para a execução do contrato. E isso agiliza, o rito é diferente, a análise da documentação é diferente.
Então, nunca esqueça da importância das 2 testemunhas ao final do contrato. Pessoal, seria hoje que eu trouxe para vocês os 10 itens mais importantes que eu vejo de erros cometidos pelos corretores, pela correria. Eu sei que não é pela falta do trabalho árduo do corretor, mas na correria a gente não pode ignorá-los para não termos um problema lá na frente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço aos telespectadores que viram até o final, agradeço aqui tanto ao IBREP quanto ao Corretor Conteúdo. Sigam eles nas redes sociais, aqui também, sigam para novos vídeos, tem sempre profissionais da área, tá? E quem quiser me seguir também, tem o Instagram Carolina Pavão. Agradeço a vocês mais uma vez.